Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moacir e hoje eu quero comentar com vocês um assunto de grande importância dentro da biologia e mais uma vez não tão importante apenas para os estudantes de biologia, mas para toda a comunidade em geral. E por que para toda a comunidade em geral? Porque nessa aula de hoje nós vamos comentar sobre a imunização e quando o objetivo da aula fala sobre a imunização, ela é importante para mim, para você, para os nossos amigos, familiares, ou seja, para toda a comunidade. Enfim, se falo aqui sobre imunização, estou falando aqui sobre vacinas. Isso mesmo. Então vamos lá, pessoal. Lembrando da nossa carteirinha, será que as nossas vacinas estão todas em dia? Estão? Então tá jóia então, pessoal. Pessoal, essas vacinas, elas surgem na ideia de promover ali uma melhor qualidade de vida para os indivíduos. Várias doenças, pessoal, elas apareceram durante todo o período em que o homem ele está no seu processo evolutivo. E junto com essas doenças, então, elas acabaram dizimando milhares de pessoas e nesse objetivo, alguns cientistas surgem para contribuir diretamente aí com este olhar para o bem da humanidade, certo? Bem, como assim o bem da humanidade? Veja lá. As vacinas, pessoal, elas foram muito importantes, uma vez que elas acabam prevenindo diversas doenças produzidas por muitos agentes patogênicos. Infelizmente, no ano de 2017, nós temos aí algumas ideias que vêm pelo contrário do que os cientistas eles têm tentado aí trazer para a população. Porque neste século, nós temos aí muitas pessoas que mesmo com todas as vacinas disponíveis, mesmo com todos os medicamentos aqui disponíveis, as pessoas insistem em ser contrários à ciência. E neste caso eu vou direcionar apenas para a imunização pela vacina, porque é crescente o número de pessoas, pais ou responsáveis, que privam os seus filhos da vacina, ou seja, um movimento chamado de anti-vacina. Correto? É legal? Pô, acho que não é legal, né, pessoal? Porque se a ciência demorou tanto para chegar nesse ponto, porque hoje nós imaginaríamos, partindo do senso comum, que as vacinas ou nenhum medicamento teria eficácia alguma. Então não tem muita relação aqui o que está acontecendo com o processo evolutivo. Por isso que eu digo que vem na contramão da nossa própria evolução. Ok? Pessoal, é o seguinte, ó. Os agentes patogênicos, né, os agentes que causam infecções, geralmente são vírus. Estes vírus, eles são utilizados na sua forma morta ou atenuada como o produto de origem da vacina. Ou seja, quando existe uma imunização partindo da mesma, utiliza-se então estes caras que são agentes infecciosos para promover uma forma de que quando entrar em contato com o meu organismo, a minha célula de memória, as minhas células de defesa, elas tenham condições de por si só produzir aí anticorpos. Dessa forma, quando eu entrar em contato com o vírus, aquele mesmo que pode matar, este aí não vai ter efeito algum. Porque eu já entrei em contato com ele lá atrás de uma forma menos ativa. E naquela forma menos ativa, o meu sistema imunológico ele começou a trabalhar. E se meu sistema imunológico começou a trabalhar, eu estou praticamente imune a esta doença, certo? É muito simples da gente entender, pessoal. Veja só. Alguns vírus, eles causam doenças como já foi citado. Lógico, né, os vírus, né, eles sofrem mutação e de tempo em tempo as vacinas, elas acabam não tendo eficácia contra aquele vírus, né, principalmente quando for um vírus de RNA. Mas isso aqui nós comentaremos em uma outra aula que vai falar exclusivamente sobre os vírus. Pessoal, a vacina, ela surge de uma técnica de um médico chamado Edward Jenner. E ela surge num período onde nós tínhamos uma doença altamente infecciosa, que era uma doença chamada de varíola. Essa varíola, pessoal, ela provoca exatamente essa foto que vocês estão vendo aqui atrás, promovendo então a morte do indivíduo. Essa varíola, ela matou milhares de pessoas e ela já existe aqui no mundo há muito tempo, certo? Vamos lá, o que acontecia, pessoal? Nessa época, tínhamos alguns bovinos e esses bovinos, eles apresentavam uma forma variante da varíola, que seria uma versão mais branda, que atingia apenas aquelas pessoas que faziam contatos direto com estes bovinos ou com estes animais. E o que acontecia, pessoal? As pessoas que entravam em contato com estes animais, elas tornavam-se imunes à varíola humana, que era muito mais grave do que essa que nós citamos aqui agora. E aí o que esse médico pensou? Bem, ele pegou
a bolha, aquela bolha formada, retirou aquele líquido de dentro, o pus, e aí quando ele retirou com a seringa, ele passou sobre o ferimento de uma criança de 8 anos, e aí essa criança de 8 anos passou a apresentar os sintomas dessa varíola, só que de uma forma mais tranquila. E aí ele conseguiu curar-se, e quando ele entrou em contato com a varíola humana, ele já estava imune. Ou seja, pessoal, Edward Jenner, ele conseguiu produzir uma vacina específica partindo de uma doença de animais, onde essa doença ela era menos agressiva do que a varíola humana. Quando ele injetou então, quando ele passou aquele pus sobre o ferimento do garoto, este garoto então adquiriu a imunidade contra a varíola. E aí, pessoal, abriu espaço para melhorar essa técnica e começar então o processo de imunização de todas as pessoas daquele momento até o período atual. Acredite-se, pessoal, que mais de 500 milhões de pessoas já foram mortas por este vírus. O caso mais antigo acontece no século V a.C., encontrado onde? Na múmia do faraó Ramsés V. E em qual período? Há mais de 10 mil anos antes de Cristo. Então a varíola já existe aqui faz muito tempo. Mas felizmente, galera, as campanhas de vacinação entre os séculos 19 e 20 puderam de uma vez por todas erradicar praticamente este vírus do nosso planeta. Ou na verdade não erradicou o vírus, mas pelo menos imunizou todas as pessoas que ficarem expostas ao mesmo. Recentemente, pessoal, saiu aí um documentário que fala sobre o degelo na região da Sibéria e que este degelo poderia ressuscitar algumas das doenças que nós já consideramos como sendo erradicadas, e uma delas aqui seria a varíola. Agora imagina, por exemplo, a varíola voltando e o movimento anti-vacinação crescendo. O que nós teríamos então no mundo novamente? Aí eu deixo a pergunta para vocês, pessoal. Vamos seguir com o nosso processo de vacinação ou vamos pelo método do senso comum, acreditando que as vacinas não têm eficácia alguma? Partimos pelo método científico ou vamos nos abraçar ao senso comum? E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham compreendido. Aguardo vocês aí na nossa próxima aula. Acompanhe o nosso canal, inscreva-se no canal, siga a página no Facebook e semanalmente estamos postando aí novidades dentro da área da química e da biologia. Então aguardo vocês aí até a nossa próxima aula.